A primeira postura para quem definitivamente quer crescer é que o medo de perder jamais pode ser maior do que a vontade de ganhar. Olá, doutores! E aí, tudo bem? A gente vai começar mais uma série do nosso vídeo, do podcast 130. Eu sou o Lucas Machado, esse é o Guilherme Machado. Oi. E a gente vai começar mais essa série de vídeos. Nesse vídeo, a gente vai falar da importância da bonificação para a motivação da nossa equipe, para manter a equipe sempre bem engajada. Não é mesmo, doutor? Perfeitamente. Ó, mais uma vez vou te presentear com o jargão Olá, doutores, viu? Tá permitido. Mas vamos lá. A importância, para quem está no Instagram aí agora, nós estamos gravando aqui o nosso DGCast, então tá vendo aí meio que indiretamente. E a importância mesmo da gente motivar a equipe, porque a gente não chega no 130 sem uma motivação da equipe. Não adianta a gente querer chegar sozinho, porque realmente é muito difícil, né? A gente já fez várias contas aí, mais de R$ 3.800 por dia de faturamento, e sozinho a gente alavancar isso não é tão simples. Então a gente precisa de uma motivação de equipe. Quem é essa equipe? Essa equipe tanto é a secretária, a sua auxiliar, a sua faxineira. Se o seu prédio ele tem um porteiro, ele pode ser da sua equipe. Aí todos os seus dentistas, o seu corpo clínico. Só que tem uma certa diferenciação, tá? Não é tão simples a mesma meta, a mesma forma de tratar com todo mundo, mas é muito importante a gente criar metas, né? E eu vejo muitos colegas com essa dificuldade. Primeiro que... Mas deixa eu te perguntar, te interrompendo, né? Vou dar uma de Fausto Silva aqui agora. Qual que é a importância, por que é importante motivar a equipe? Exatamente para... Qual que é a responsabilidade disso lá no final para a gente chegar no 100%? Sim, eu vou citar um exemplo aqui da clínica. O exemplo aqui da clínica ilustra bem isso, né? Eu já tive um momento lá atrás que eu trabalhei com meta, com bonificação. Era muito mais simples do que é hoje, tá? Até a estrutura da bonificação era muito mais simples, mas por um certo momento eu decidi parar de dar a meta. Eu tive com a sensação de dar a bonificação, né? A premiação da meta. Eu tive aquela sensação de que as meninas não estavam tão engajadas mais, que já tinham acomodado, e eu parei de dar a meta. E, incrivelmente, o faturamento foi afetado. A gente parou de crescer, né? Ficou estagnado por um certo período. Então, o argumento que eu tenho da importância de ter essa meta é para ter um crescimento constante. Só que é importante ter sabedoria para criar a meta e não premiar por obrigação, tá? Tem em algumas situações eu já presenciei colegas premiando por obrigação, que nada mais é do que premiar por chegar no horário, né? Isso não faz sentido, tá? Isso não faz sentido. E como eu ia dizendo, a gente precisa ter um objetivo na vida. Quando a gente fala em criar meta, fica um pouco estranho, né? As pessoas, principalmente dentista, não conseguem entender. Pô, eu vou criar meta, eu sou dentista, o meu consultório. Gente, primeira coisa, nós não devemos esquecer hora nenhuma que nós tratamos de pessoas, né? E o nosso principal objetivo é realizar um excelente trabalho, devolver a função, a estética para o paciente, mas também nós temos que ter um objetivo. Assim como todas as pessoas, elas não têm objetivo de casar, ter filhos, ter a casa própria, ter um carro, ter uma casa na praia, ter um sítio, enfim, a pessoa tem que ter um objetivo. Ela não tem um objetivo, né? Quer conhecer o mundo, enfim, cada um com o seu objetivo. Só que se você não colocar data, é igual noivado sem data de casamento. Você já viu noivado sem data de casamento? O casamento não chega nunca. Agora marca a data para você ver, a data chega. E assim é a meta, você tem que colocar, estipular um valor, estipular um prazo e correr atrás. Igual uma viagem que planeja, né? Só Chega começa também. a planejar quando você compra. Exatamente, você só vai quando você comprar. Não adianta ficar planejando, que você não vai. Mas você precisa sim
ter isso bem estipulado. Não é pecado ter meta, não é pecado ter ambição, tá? O que às vezes confunde é ter ganância e sair atropelando as pessoas, atropelando princípios, isso sim está errado. Mas você estipular uma meta para o seu consultório, não tem nada de errado nisso. E aí você tendo uma equipe engajada, te ajuda, porque não adianta nada da noite para o dia você falar assim, pessoal, vamos faturar 100 mil reais, uhul, grita aqui quem está comigo. Não é isso, isso é um processo. No primeiro mês, as pessoas vão ficar sem entender, né? E no primeiro mês também rola o efeito que me fez desanimar da primeira meta. No primeiro mês, a sua secretária, a sua auxiliar, ela fica muito empolgada. Poxa, ela vai receber um valor extra. Só que depois aquilo já fica um pouco, ela já entendeu como que funciona, já tem uma aceitação, ela não vai ter aquele mesmo brilho nos olhos. Você não precisa aumentar o faturamento, aumentar a premiação. É só apenas ir crescendo, vai aumentando a meta e vai correndo atrás do objetivo. Mas não precisa querer a equipe 100% com o mesmo brilho no olhar do que o primeiro mês. O brilho do primeiro olhar, ele é exclusivamente para o próprio primeiro mês. Isso. Mais para frente a gente vai citar muito isso, mas para quem quer faturar muito no consultório, esse dom, que é um dom, trabalhar com a equipe, motivar a equipe, gerir uma equipe, não é fácil. A gente e a meta entra muito nisso, dessa motivação da equipe, né? Mas explica para o pessoal o que é a meta mesmo e como definir uma boa meta. Perfeitamente. Porque tem vários cenários. Sim. Tem o cenário do consultório que já fatura uma quantidade considerável, fala das facilidades. Não, e tem consultório que nem sabe quanto que fatura, né? Tem consultório que não sabe nem quanto que fatura e isso é o mais grave, né? Porque a gente só consegue criar meta com uma base de números, né? Por isso a importância de ter números, por isso tem importância de registrar os dados, nem que seja no software Tilibra, que seja o caderninho. Isso, a organização, né? Você precisa ter uma organização para você também poder mensurar o seu crescimento, né? Mas o que é uma meta? A meta que eu preconizo no nosso 130 é a meta sobre faturamento. Mas, você pode criar uma meta de ter novos pacientes, de chegar a um número X de pacientes de orto, né? Quantidade de implantes instalados, enfim, ótimo. Mas eu trabalho de uma maneira global e eu acho isso muito mais simples e a possibilidade de crescer em várias frentes, ela se torna maior. Que é o número absoluto, né? Isso, o número absoluto de faturamento. Mas o que é a meta? Como você me perguntou, o que é a meta é estipular um objetivo para chegar e com uma data para chegar. E depois que chegar, dobra a meta. Dobra a meta. Essa é a ideia, vamos dobrar a meta sempre. E como criar essa meta, né? Eu escuto essa pergunta constantemente. Guilherme, qual que é a porcentagem ideal então para colocar de meta? Olha, a porcentagem ideal, sempre a porcentagem ideal ela não existe. Por quê? Igual você perguntou, para quem está no consultório pequeno, eu falar crescer 10% é muito simples. Um consultório que fatura 20 mil por mês, a pessoa pode faturar 22 mil. Um paciente avulso que chega vai dar esse boom de faturamento. Agora, numa clínica que fatura 400, 500 mil, 10% já é muito mais significativo. Então tem que ter uma certa sabedoria e o importante para sentir, o importante é começar. Não, eu acho que às vezes a gente esquece que hoje em dia o pessoal, uma coisa que eu venho percebendo, a galera quer uma receita de bolo. Todo mundo quer receita de bolo, todo mundo quer atalho, mas eu acho que hoje a gente precisa entender a essência, qual que é o fundamento do que a gente está falando. Isso. Entendeu? Porque aí fica mais fácil a pessoa aplicar aquilo no consultório dela. Perfeitamente. Dá trabalho, pensar um pouquinho, né? Mas eu acho que esse é o grande diferencial. É isso que os alunos que faturam 130, que é o que eles começam a ter essa
essa sabedoria de saber agir, entender isso. E você só sabe quando você pula na piscina. Tem que começar a aplicar, né? Hoje, 1º de dezembro, aí uma ótima oportunidade, né? Uma ótima oportunidade para... Vamos entrar aqui de novo no Instagram, que a conexão caiu. Ó, e aproveitar quem está aí assistindo. Hoje, 1º de dezembro, é uma ótima oportunidade para começar. Já vai começar certo? Não, não vai começar certo. Vai ter ajustes e tudo mais. Vai ter funcionário que vai ficar parecendo que está pouco se importando para a meta? Vai, porque nem todo mundo tem esse perfil, né? Mas você só vai começar a ajustar na hora que começar a praticar, né? Então, crie a sua meta. Qual o valor dessa meta? Poxa, se o seu consultório fatura 40 mil, coloque aí, vamos faturar 50 mil no mês seguinte, até o final do mês, vamos fechar o mês com 50 mil de faturamento e vamos correr atrás. Não adianta só também jogar o número no vento e deixar acontecer. Não, tem que ter estratégia por trás. Essa estratégia ela tem que ser conversada com a sua equipe, tá? E como eu disse lá no início, tem maneiras diferentes, tá? E acredite, a sua secretária, a sua auxiliar, ela tem participação sim, né, nesse crescimento da clínica. Muita gente acha que só o dentista que põe dinheiro, que gera dinheiro, e esquece que a secretária é a linha de frente. A secretária, em quase todos os consultórios, é a representatividade inicial para o paciente. Então, uma secretária motivada, com os objetivos bem traçados, quais são esses objetivos? Você vai sentar e vai falar, olha, depois de 3 dias, vamos fazer o follow-up, ligar para o paciente, numa pesquisa de satisfação. O paciente faltou na consulta, no outro dia já liga marcando. O paciente de orto está sumido, vamos resgatar esses pacientes. A gente precisa de chegar no número X de faturamento. Paciente fez uma cirurgia, liga no outro dia para saber se está tudo bem, vamos trabalhar o encantamento para gerar novas indicações. Então, a secretária, ela sabe da importância, né? Muita secretária tem dificuldade em cobrar o paciente, né? Porque é comum na odontologia, e principalmente na odontologia popular, o paciente ir pagando à medida que vai vindo. À medida que vai evoluindo. À medida que vai evoluindo, ele vai pagando tanto. Isso é um suicídio para a estrutura financeira da clínica, mas acontece. Acontece, às vezes é até inevitável, mas o paciente vai vindo e esquece da simples perguntinha. A secretária esquece da simples perguntinha que é, você vai pagar alguma coisa hoje? Hoje tem algum pagamento? Porque se não perguntar, essa pessoa, ela não vai pagar. Isso.Ela vai deixar para a próxima consulta, que o cartão vai virar, enfim. Isso tudo interfere no faturamento. Né? E olha que interessante, que acontece aqui na clínica, quando a gente se apega aos números, né, e gosta de brincar com os números, né? Brincar de uma maneira mais leve, que eu falo. Hoje é dia 1º, né? Nós estamos numa terça-feira, fechamos o mês ontem. Ontem mesmo teve o caso aqui na clínica, deu conversando com a Etienne, e um paciente querendo começar uma cirurgia, falou da possibilidade de pagar a entrada, ele já marcou a cirurgia, o paciente já falou que ia pagar a entrada, ele ficou todo satisfeito. Esse dinheiro cair no dia 30 e cair no dia 1º, no fritar dos ovos não faz diferença nenhuma para o financeiro, né? A não ser que você esteja esgoelado, precisando de dinheiro para pagar naquele dia uma conta, enfim. Mas aqui para a gente, caiu ontem e caiu hoje, não vai mudar nada. Mas a felicidade de fechar ontem é que vai fazer um mês ainda mais recheado. Que novembro de 2021 vai ser um mês com um desafio ainda maior, né? E reforçando que meta, o ideal de uma meta, do melhor cenário de uma meta, é você comparar, como eu disse, novembro de 2019 com novembro de 2020. É isso que eu ia te perguntar. Quais são essas regras? Isso. Porque não é só ir fazendo meta e pagando bonificação. Isso na verdade tem a regra para criar a meta e a regra para pagar essa premiação. A bonificação. Isso. Na verdade, o termo legal de usar é premiação. Premiação por questões de encargos e tudo. Você está premiando o seu funcionário. Mas... É até um tema que a gente pode combinar com os contadores, né? Vamos trazer os contadores aqui para isso. Mas olha que interessante. Então, se você não tem a sua referência de dezembro de 2019, você não precisa esperar um ano para começar a ter meta, não. Vai usar como parâmetro o mês passado. Se você não tem parâmetro, então estipula uma meta que você acredita que tem de faturamento e vai ser surpreendido. Ou bater muito fácil ou vai ficar muito longe.
né? Mas o ideal é você comparar crescimento referente ao mesmo mês do ano passado. Deu para entender isso, né? A importância de ter dados. Dados. Eu fui fazer um levantamento da clínica aqui esses dias e olha que interessante, eu tenho dados da clínica desde 14, né? Desde 2014, redondinho. Antes era tudo caderno, agora tem software, isso facilita muito. Mas é um dificultador para quem não tem. Eu quero deixar bem claro, quem não tem, comece. Começa porque é fundamental e isso interfere muito no faturamento. Então a regra principal é usar a referência do ano anterior do mesmo mês, né? Mas e as regras para pagar essa equipe? Para pagar a equipe. Primeiramente, quando eu falo dessa meta, eu estou falando para secretária, auxiliar e serviços gerais, tá? Que são os cargos que a gente tem aqui na clínica do pessoal da linha de frente, que eu chamo, né? que é o nosso time da linha de frente. Eu trabalho sob o número absoluto, como a gente já disse, que é o faturamento. Nós trabalhamos de faturamento, valor recebido, tá? Então, eu estipulo a meta do mês, né? Eu tenho um objetivo onde eu quero chegar no final do ano, qual que é o faturamento maior que eu penso em chegar, mas para isso é uma escadinha, a gente tem que ir crescendo mês a mês, e aí a gente vai degrau por degrau buscando isso com as meninas. Então, vamos trabalhar o faturamento, meninos, vamos crescer o faturamento, quais são as estratégias, vamos fazer tal campanha no Google, vamos fazer tal campanha no Facebook. Agora, quanto mais você vai crescendo, mais agressivo você vai ficando nas campanhas, nas ações, porque você precisa crescer cada vez mais e, como eu disse, crescer 10% numa clínica que fatura 500 mil é completamente diferente de crescer 10% numa clínica que fatura 40 mil, né? Um protocolo muda todo o faturamento do mês da clínica. Mas para pagar a premiação, olha que detalhe importante. O funcionário, a pessoa do seu time, a primeira coisa, ela tem que estar completamente engajada com o seu objetivo, né? Para ela estar engajada, ela precisa participar da reunião. Hoje, 1º de dezembro, geralmente a gente faz essa reunião toda primeira segunda-feira do mês, para ficar já programado, para ninguém marcar nada, ninguém marca médico, ninguém marca nenhum compromisso, as secretárias auxiliares, a gente enche essa sala aqui e faz essa reunião. É nessa reunião que a gente vai traçar as estratégias do mês seguinte e abordar o que aconteceu, que precisa aprimorar do mês anterior. Então a importância de reunir com a equipe. Para quem está começando, eu falo para reunir até de 15 em 15 dias, se for o caso até semanalmente. E se a pessoa faltar numa reunião dessa? Primeiro ponto que ela já não começa a participar da meta. Faltou, chegou atrasado, porque é uma reunião de estratégia. Então ela automaticamente já está fora da meta, ela não participa, ela não tem direito a essa premiação. Tá? Está tudo interligado, né, cara? Uma coisa acontece com a outra. Agora, olha só, olha que ponto interessante. Se o paciente dever horas no banco de horas... Paciente não... Perdão, eu só penso em paciente. Se o funcionário dever hora do banco de horas, também não recebe a meta. Virar um mês devendo horas? Devendo horas. Não recebe a meta. Por quê? Porque o básico é cumprir sua carga horária, não conseguiu cumprir. Né? Às vezes não fez questão nenhuma. A clínica está pagando ele X por aquele tempo de serviço, ele não cumpriu nem aquilo. Então, está fora. Isso é muito importante para a pessoa evitar de ficar saindo mais cedo, com alguma desculpinha, questões de atraso também. A pessoa consegue... Porque quase nenhum funcionário completa as 44 horas semanais. E como que a gente monitora isso? Através do ponto eletrônico. O ponto eletrônico, que também é um objeto que quase não existe em consultório odontológico, mesmo para quem só tem uma secretária, ele tem uma representatividade muito grande. O ponto eletrônico, ele não é só para registrar as horas, ele demonstra uma organização do seu consultório. E aí, o dentista está fazendo um curso, o dentista foi viajar, a secretária vai no consultório, ele não sabe a hora que ela chegou, a hora que saiu para o almoço, fica aquela casa da mãe Joana, literalmente. Então, a representatividade do ponto eletrônico é a mesma representatividade de um uniforme, por exemplo, só para a galera interligar. E aí, qual que é a importância de ter um uniforme no consultório, na clínica, independente do tamanho? Você vai numa vendinha do interior, aí, uma lojinha de vende tudo, de utilidades. Muito provavelmente a pessoa não vai ter uniforme, ela vai trabalhar com a calça jeans, uma blusinha,
né? A sua atendente vai estar lá. Normal, é aceitável isso. Vai numa leitura, né? Para quem não conhece, leitura é uma papelaria muito grande aqui em Minas Gerais e tudo. Tá todo mundo uniformizado. Então você começa a encarar com mais seriedade aquele segmento. Olha que interessante, você já começou falando, citando a leitura, citando uma referência. A leitura é uma papelaria muito grande. E a outra é uma vendinha. Aquele negócio agora, que é muito grande, ele tem algumas características. Só entrando um pouquinho, só falando um pouquinho de uniforme, que é uma coisa que não sei se você já percebeu, a representatividade do uniforme em outro quesito, né? Não vou entrar muito nesse detalhe, não. Vamos marcar uma partida de futebol. Uma peladinha, como a gente chama por aqui, de final de ano. Se vai num sítio entre amigos, um time sem camisa, um outro com camisa, vira aquele trem mais divertido, avacalhado, todo mundo, ninguém levando muito a sério. Pô, nós estamos num sítio. Leva um uniforme. Põe um uniforme para um time e um uniforme para o outro. Olha como que vira uma disputa. Virou um jogo. Virou uma disputa. Entendeu? Então, o uniforme ele tem uma representatividade, assim como o ponto eletrônico tem uma representatividade muito grande. Assim como a meta. A meta tem uma muito grande também. Tudo demonstra uma organização. Então, o funcionário ele jamais pode dever horas no banco de horas. Então, a importância de ter um ponto eletrônico. Ponto eletrônico físico tem de aplicativo, né? Mas eu prefiro o físico, porque o físico ele é um objeto. Ele é um objeto mais do que de decoração do seu consultório, ele representa. O aplicativo também funciona, é importante só o colega que está nos ouvindo ter a sabedoria que ele precisa ser homologado no Ministério do Trabalho. Tá? Não é qualquer ponto eletrônico, não dá para comprar ponto eletrônico usado, por exemplo, tá? Porque depois que você registrou ele é um objeto daquele CNPJ. Tá? Um ponto eletrônico do OLX, ninguém mexe. É melhor não mexer, tá? Consulte o seu contador. Mas é muito importante ter, tanto se você é pessoa física, pessoa jurídica, olha direitinho, tem um ponto eletrônico que demonstra uma organização. E, para desanimar geral agora, rola um boicote sinistro quando a gente coloca um ponto eletrônico. E é óbvio. Por que é óbvio? Tá todo mundo acostumado com ficar Deus dará, chega a hora que quer, vai tomar um café, faz 1h15 de almoço, 1h20. A partir do momento que você começa a colocar o ponto, eu esqueci, esse negócio é difícil, mas tira da meta para você ver. Ninguém esquece de bater ponto, né? Então, isso demonstra uma certa organização. E o terceiro item que todo mundo fica surpreendido, que faz a pessoa não participar da meta, quando eu falo não participar da meta, ela não vai receber a premiação, ela não vai receber a bonificação, o dinheirinho que a gente paga a mais para dar aquele gás, aquele ânimo. Eu falo dinheirinho, mas eu considero um dinheirão, tá? E a remuneração é impressionante, para quem recebe é sempre pouco e para quem paga é muito, né? Tem esse grande dilema. Mas a última sacada, principalmente se sua equipe está começando a crescer um pouquinho, 2, 3, 4 funcionários, igual aqui hoje nós estamos com 18 meninas, né? Entre serviços gerais, recepcionista, auxiliar. Trouxe atestado, também não participa da meta. Guilherme, mas que absurdo, então quer dizer que ninguém pode passar mal? Pode passar mal, deve ficar de repouso, deve trazer o atestado, só que prejudicou o faturamento da clínica. E isso prejudica o desempenho. Uma pessoa que sai, outra tem que suprir, né, a demanda dela, e isso afeta no faturamento também, afeta na produtividade da clínica. Então, as pessoas diminuem a quantidade de passar mal, é impressionante, né? Isso ajuda até a saúde pública, né? O efeito que acontece é que diminui. E por que eu falei para quem está crescendo? Porque é impressionante. Quando um funcionário traz atestado, numa sexta-feira, véspera de carnaval, um auxiliar chega com atestado, você acha que na quarta-feira de cinza a sua recepcionista não vai chegar com atestado também? Acontece um efeito dominó. E aí você consegue cortar esse efeito dominó porque a pessoa está sendo afetada financeiramente nesse objetivo. Ou seja, cada regra é importante porque tem uma estratégia por trás. Tem uma estratégia por trás. Não é só
Bonificar. Não, vamos chegar em 500 mil de faturamento, toma o dinheiro. Não, tem regras. Ontem, dia 30, uma funcionária nossa não veio porque estava passando mal. No último dia, a gente já com a meta batida, perdeu a premiação. E quanto é essa premiação? Bebeu uma água só para dar suspense. Quanto é essa premiação? Aqui, a gente paga R$200 para todo mundo. Mas, Guilherme, o que tem a ver auxiliar ganhar premiação? Né? Auxiliar na linha de frente, não entra em contato com o paciente. Tá aí que tá. Quem que arruma a sala? Quem que arruma a sala rápido ou devagar? Quem que limpa uma cuspideira direitinho? Realmente. Quem que está acompanhando em uma clínica de maior porte o atendimento dentro da sala? O que acontece entre 4 paredes de um consultório? A auxiliar, ela que entra lá. Então, quando você tem uma equipe muito bem engajada com a sua filosofia, que sabe o padrão de atendimento, a sua secretária, a sua auxiliar, perdão, ela é o seu X9, ela é o dedo duro. Fala, ó, doutor Guilherme, fulano de tal, ó, demorou o atendimento, não, a paciente está reclamando muito lá dentro. Então é uma fiscal porque ela também está comprometida com o faturamento. Mas e a faxineira, serviços gerais, por que ela tem que receber meta? Lembra, vamos lembrar aqui, nós temos a Terezinha, a Jane, lembra a Jane sorridente? Um paciente entra aqui na clínica, tá rindo, tá todo mundo, bom dia, seja bem-vindo, toma uma água, tá aqui, o dentista tá lá em cima, eu vou subir com você lá. Fica todo mundo interessado. Agora pensa, se eu pago a meta para um e não pago a meta para outro. Um vai sentar e falar assim, não, deixa lá que ele recebe premiação para isso. Né? E agora? Eu tenho um outro ponto também importante que eu já peguei muito aluno fazendo e eu falei assim, para tudo, tá? Para tudo. Tem gente que emociona demais na premiação e tem gente que quer reinventar a roda, né? Não precisa. Já peguei aluno que a gente consertou no outro mês, que foi, eu pago, eu vou errar o valor, tá? Mas eu vou colocar um valor hipotético, R$10 para cada paciente que a minha secretária resgatar, que não fechou orçamento na hora, ela vai ligar, eu pago R$10 para essa secretária, para essa minha recepcionista. A ideia foi boa, não foi? Genial. Agora você pensa o tanto que essa secretária reza para o paciente não fechar na hora. É isso que eu ia falar agora. Ela já não faz questão nenhuma do paciente fechar na hora, falou, não, vai embora que eu vou te resgatar. Pode ir embora que eu vou entrar. Vai, não me preocupa não quero começar agora não. Deixa que eu vou te ligar e você começa quando eu te ligar, beleza? É lógico. Tem gente que paga R$5 por cada orçamento que chegar na clínica, por cada avaliação que chegar na clínica, porque de campanha de Facebook ou do Google. Gente, aí você está criando um funcionário mimado. Se você paga sobre o número absoluto, todas essas ações vão surtir efeito, e aí vai dar o faturamento, é a somatória de várias ações. Porque se você paga um tantinho para cada ação, primeiro que você não consegue monitorar. Então, quem que vai ser o fiscal desses dados aqui? A própria secretária. Ela vai falar assim, olha, eu resgatei 5 pacientes, trouxe 7 de Facebook e você tem que acertar comigo aqui R$120 agora. Você fica difícil monitorar, tá certo? Então precisa ter essa estratégia de trabalhar com o número absoluto, fica muito mais fácil e o funcionário não fica mimado. Porque senão derrama uma água do bebedor no chão, a sua faxineira já foi embora, a pessoa de serviços gerais não está lá, você pede a secretária para limpar e fala assim, você vai me pagar quanto? Vai começar a ser chantageado com o seu próprio funcionário. Às vezes fala até brincando, né? Mas não tem brincadeira nisso, entende? Então essas regras, deu para entender como fica muito mais tranquilo. E a importância. E a importância é que tudo se encaixe, não é difícil. Eu só citei 3 situações. Participar de reunião, olha, vamos recapitular. Participar de reunião, não dever horas no banco de horas e não
trazer atestado. São 3 regras básicas, tá? Não trazer atestado. Um jogador do time de futebol, como toma um cartão vermelho, é bem provável que esse time de futebol vai perder o jogo. Ele prejudica a equipe, entende? Exatamente. E deixa eu te perguntar, você falou que você faz a meta para recepção, para auxiliar e para o funcionário de serviços gerais. E para dentista, como é que faz? Pois você faz meta para dentista também? Tudo que eu falo aqui são ações que eu aplico aqui na clínica. Tá? Eu não falo nada que eu peguei no livro e não apliquei, não deu resultado, enfim. Porque quando a gente fala da meta, né? A meta, qual que é o motivo dela? Motivar a equipe. Motivar. Né? Se não tem meta para dentista, não sei, você vai falar pra gente, né? Eu já tô até te interrompendo. Mas tem meta para dentista? Não tem? Como é que você faz para motivar o dentista, para ficar toda uma equipe motivada e engajada? Só antes de entrar no assunto dentista, né? Porque como eu estava dizendo, tudo que eu repasso do método DG é o método dentista gestor, é o que eu aplico na minha clínica, né? Porque falar é fácil. Eu chego aqui e falo um monte de teoria maluca e falo tudo aqui é que eu aplico, né? E para dentista é bem desafiador, né? E só falando um pouquinho antes, você sabia que as meninas que trabalham lá em casa, elas têm meta? Elas têm premiação também? Você sabia que o rapaz... Isso aí contamina tudo, né? Você sabia que o rapaz que é o caseiro lá do sítio, que tira leite, tem meta? Porque tudo tem que ter meta, gente. Tem que ter um objetivo muito bem traçado. E para dentista também não é diferente, só que para dentista é um grande desafio. Todo tá? segmento, né? Dá para encaixar a meta, então. Tem que ter algo a mais, sabe? Aquele tempero final. Mas, vamos lá. O dentista. Qual que é o grande desafio? Primeiro, o dentista que ganha comissão, não faz sentido ele participar de premiação. Porque automaticamente, se está aumentando o faturamento, dele, né? já é autopremiável. Isso. Ele já vai ganhar de qualquer jeito. Então, dentista de comissão, se você precisar precisar dar uma turbinada para ele produzir mais, você tá louco, né? Só falta você carregar ele no colo, levar ele para casa, né? Dentista de diária, a gente está testando um método aqui na clínica, mas o método de meta, de motivação, só que eu quero deixar bem claro, tudo que eu falo é aplicado aqui na clínica. Então, esse método de bonificação está em fase ainda de que a gente está aprimorando porque não surtiu tanto efeito. Porque, vamos combinar, é muito difícil motivar dentista financeiramente, R$200 não vai fazer diferença. Para a grande maioria dos dentistas não vai fazer diferença R$200 no final do mês. Ele não vai dar aquele gás a mais por causa de R$200. Então, nos dentistas de diária, a gente estipulou uma bonificação de 10%, tá? Uma bonificação de 10% em relação ao valor da diária. Né? Se ele ganha R$300 por dia, fez 10 diárias no mês, deu R$3.000, ele vai ganhar mais 10%, R$3.300. Isso para a pessoa entender que ela tem que produzir mais, chegar um paciente sem marcar, ela fazer com mais gosto, enfim. E tem até deve ter algumas regrinhas. Só que tem regras, tudo tem regra nessa vida, né? A primeira regra é não chegar atrasado, olha que importante isso, não chegar atrasado no horário que ele disponibilizou para atender. Porque o dentista, ele não é CLT, ele não bate ponto. O dentista só bate ponto quem é carteira assinada. Então, o dentista, ele disponibilizou um horário para atender, você não pode ter a subordinação de puni-lo com isso, tá? Então, ele tem essa autonomia, mas só que a partir do momento que ele fala, olha, eu posso começar a atender às 9 horas e chega 9h20, tá errado, porque a sua clínica não é a casa da mãe Joana, o seu paciente está lá esperando, né? Isso gera todo um efeito que eu não quero esse tipo de dentista na minha equipe. Então, automaticamente, ele já sai dessa bonificação. E se também, durante o mês, começamos dezembro agora, o dentista monta a sua agenda. Eu vou estar aqui XYZ esses dias aqui, ó. Se no meio do percurso ele vai lá e fecha a agenda, pode fechar. Tem total autonomia para isso. Vai ser feliz, não é subordinado, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, tá?
mas ele também sai dessa premiação que é algo extra, porque vai afetar o faturamento da clínica. Ele fechar o dia que ele já estava programado, ele falou que ia atender. Eu não estou obrigando ele a atender nada. Só que ainda nós estamos moldando isso, nós já estamos aplicando, mas está difícil chegar nessas regras, encaixar direitinho com a realidade. Porque, vamos combinar, lidar com dentista é um pouquinho mais complicado nessa questão da premiação. Mas, para a gente finalizar, porque como eu disse, a gente tem a reunião daqui 8 minutos com a nossa equipe aqui, mas para finalizar, o melhor jeito de motivar dentista, tá? Você que é um dentista aqui da clínica, na verdade você vai, se você concorda ou não. Primeiro, pagamento em dia. Combinou com o dentista o pagamento? Paga. E eu falo isso com propriedade porque dono de clínica é ruim de paga. Não, mas falando sério, sem brincadeira. Pagamento em dia. Combinou pagar dia 10, sai dia 10. Se eu combinei de pagar dia 25, eu estou te pagando em dia. Tá certo? Combinei pagar com outro dentista dia 17, igual tem dentista aqui na clínica que é dia 17, ele vai receber dia 17. Porque a turma, eu tenho muito bem determinado isso aqui na clínica, e a gente já alinhou isso. Olha só como é importante as coisas estar bem esclarecidas. Dentistas, a turma de diária, todo mundo recebe dia 10. Quando, ou dia 10, ou próximo dia que vai estar presente na clínica, próximo ao dia 10. Os dentistas que têm uma remuneração diferenciada, que não é tão pouco como o Lucas disse, a gente tem uma outra data pré-estipulada no mês para cada um ter essa retirada. Então atrasa referente ao dia 10, porque realmente o rombo do dia 10 ele se torna muito, muito alto. Então esses dentistas que são os dentistas que fazem a engrenagem rodar, tem que estar muito bem alinhado com isso. E outro ponto que é muito importante é trabalhar uma boa condição de trabalho, uma boa estrutura. Não, com certeza. Porque o dentista, o proprietário, ele pega um consultório, monta uma beiradinha de consultório lá e quer que o dentista atende lá. Não tem uma cadeira legal, não tem um ar-condicionado, não tem um material de qualidade, falta um instrumental, sabe? Falta tudo. Falta uma auxiliar. Então, quando você dá condição de trabalho para o dentista, é uma motivação tremenda. Quando você dá comodidade para o dentista, aqui na clínica o dentista não tira raio-x, o dentista não tem que ficar arrumando sala, não tem que ficar lavando instrumental, isso é coisa de auxiliar. Ele só precisa se preocupar ele só em atendimento e qualidade e produtividade também para a clínica. Tá? Porque a gente fala atendimento e qualidade, perfeito, mas ele não pode ficar a manhã inteira com o paciente por um procedimento simples. Né? Tem que ter também associado com produtividade. Então, a remuneração em dia, condições de trabalho, material de qualidade e um bom senso, isso é a melhor ferramenta para você motivar dentista, porque dentista realmente é algo bem desafiador. Mas, para a gente finalizar aqui, é extremamente você ter a sua equipe engajada. Tá? Eu escutei você falando uma frase muito bacana, que a gente está falando sobre motivação de equipe. Qual que é o melhor jeito de motivar, de ensinar uma coisa? Que você falou a frase do Einstein. Ah, tá. Na verdade, o Einstein fala que o exemplo não é o melhor jeito de ensinar, é o único jeito de ensinar. Então, para você ter uma equipe motivada, você tem que estar motivado. Você tem que criar a sua meta, você tem que criar os seus objetivos, porque se você não criar a sua meta, quem está ao seu redor não vai criar uma meta para você. Não vai ser a sua secretária que vai criar uma meta, né? Não vai ser a sua auxiliar, não vai ser o seu dentista. Não. Então, você tem que ser o exemplo de querer crescer, de estar sempre inovando, com estratégias, conversando. Mas o simples fato da pessoa estar assistindo a gente já esse tempo todo, já demonstra que ela está disposta a querer mudar. Então, começa a ser diferente. Não adianta você querer cobrar pontualidade da sua equipe se você não é pontual. Não adianta você querer cobrar uma organização financeira da sua secretária, sendo que você é totalmente desorganizada, fica lá misturando conta da clínica com conta pessoal, esquece de pagar uma conta e fala na recepção. Não adianta você exigir do seu funcionário um comprometimento na hora que tiver sem paciente, olha, na hora que estiver sem paciente,
Maria. Você vai ligar para os pacientes que faltaram, tá? Você vai ligar para os pacientes que estão sumidos, vai ligar para os pacientes de follow-up. Sendo que na hora que você está sem paciente, você vai lá para a recepção e começa a bater papo e dar 1000 gargalhadas na recepção, sabe? Isso desconcentra. A gente não só trabalha quando tem paciente. Primeiro que o dentista não trabalha não é só no mocho. Exatamente. Dentista não trabalha não só quando é no mocho. E dentista também não só trabalha quando está com paciente, trabalha muito sem paciente. Né? Então, não é hora de cruzar as perninhas na recepção, que é o melhor Wi-Fi, e ficar lá batendo papo e rindo do Instagram, quando batendo papo não. É a hora de estar articulando todas as estratégias com a equipe e fazer acontecer. Estamos entendidos? Show de bola. Então a gente falou bastante aí da motivação da equipe, da importância disso, né? E da interferência disso no faturamento. Uma equipe sem estar motivada realmente é como se fosse um barco sem rumo, né? Para qualquer lugar que ele for, é isso mesmo. Tem uma frase que posso falar ela até um pouco errado, mas quando a pessoa não tem nenhum destino traçado, qualquer caminho para ela serve. É algo desse tipo, e para finalizar já fica isso bem motivacional. Então é isso, faltando 1 minuto para a reunião, agora é hora de eu reunir com a minha equipe e mais uma vez foi um prazer imenso compartilhar a minha experiência, que eu espero que tenha ajudado, levado algum insight para você poder colocar em prática, porque é fundamental. Sem meta não se cresce. Tá falado, Lucas? Show de bola. Esse foi mais um DGCast, a nossa série de podcast no formato de vídeo. A gente vai programar para disponibilizar isso também nas plataformas de áudio. E esse foi mais um DGCast, que a gente falou da motivação de equipe, da importância da motivação de equipe, da interferência disso no 130. E muito obrigado, Dr. Guilherme. É isso. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.